Meio-dia, 40 minutos em Teoflotone. A gente chama a atenção dos senhores para agora a participação aqui do Rogério, ou melhor dizendo, o Rogério foi na sexta-feira, né? O Rogério Gregório, ele que é diretor do Sindago. Agora comigo aqui, Eduardo Pereira. Gente, o assunto é super importante porque eles levantaram a bandeira e, obviamente, numa análise bem simples, a gente vê que a perda para a população ela é gigante. Diante disso, a nossa direção, através do Rômulo Lancama, que é o diretor aqui da Rede Imigrantes de Comunicação, falou: Robertinho, nós vamos abraçar a causa. Estamos do lado da população, estamos do lado do Sindágua, que está defendendo aí a não privatização da Copasa. Eduardo Pereira, a audiência foi realizada agora pela manhã, lá na Câmara Municipal. Qual balanço você pode fazer? Boa tarde. Boa tarde, Robertinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Robertinho, se me permita, deixa eu me apresentar aqui para o pessoal entender o motivo da nossa participação aqui hoje. Eu sou Eduardo Pereira, sou presidente do Sindágua. O Sindágua, ele é um sindicato de base estadual e a gente representa todos os trabalhadores de saneamento do estado de Minas Gerais. Copasa, Copanor, SAAS, empresas privadas e, se caso acontecesse a PPP aqui, a gente estaria também representando os trabalhadores de um possível privado. Então, a gente tem um conhecimento do saneamento no estado de Minas Gerais inteiro e a gente tem propriedade para falar. Então, por isso, a nossa vinda aqui. Eu falo isso para não se confundir o nosso papel, porque tem muitas pessoas que pensam que a gente está vindo porque a gente está preocupado com o emprego do trabalhador. É claro que a gente preocupa, porque isso é uma pauta nossa, é uma pauta corporativa. Mas quando está em jogo a questão social e a sociedade pode ser prejudicada com o projeto, a gente deixa a pauta corporativa de lado e a gente vai defender a população. E é por isso que a gente está aqui hoje. Essa parceria público-privada que está sendo oferecida aqui na região nossa, eu falo nossa porque eu sou de Salinas, ou seja, na região do norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, ela é a única que tem no país. Nós estamos aqui servindo de laboratório, conforme o vereador João Gabriel falou hoje na audiência pública lá. Ele falou, manifestando a sua preocupação com relação a essa PPP que pode estar vindo aqui na nossa região. A gente deixa algumas perguntas, né, e aqui a população é bom ouvir isso, a gente deixou algumas perguntas na audiência pública. Uma das é como que ficaria, né, a questão do subsídio cruzado. Para quem não entende o que é o subsídio cruzado, nós moramos em uma região de extrema vulnerabilidade social, uma região carente, onde a maioria das cidades que estão aqui tem IDH baixo. Então essa é a nossa região. É conhecida como uma região pobre. Então a nossa região, que é uma região pobre, ela é subsidiada pelo lucro de uma região maior, por exemplo, Belo Horizonte. Belo Horizonte, somente, ela representa 27% da arrecadação da Copasa. A região metropolitana de Belo Horizonte, ela representa 62,3% da arrecadação da Copasa. Ou seja, eu estou falando ali de pouquíssimas cidades. Essas pouquíssimas cidades, elas subsidiam a nossa região. Perfeito. Sabe o que eles estão querendo fazer aqui, Robertinho? Eles estão querendo tirar esse subsídio daquela região. Está querendo colocar Teófilo Otoni, Almenara, Araçuaí, Salinas, Diamantina e mais algumas poucas cidades para ajudar a subsidiar as cidades menores aqui da nossa região. Se isso acontecer, a conta de água vai ficar mais cara. É uma matemática muito simples. Perfeito. Se a gente tem a região metropolitana que subsidia aqui, e a gente tira essa região para colocar Teófilo Otoni para ajudar a subsidiar, Teófilo Otoni vai ter que dar conta desse recado. E a gente não quer isso. Por isso a nossa preocupação, por isso que hoje o vereador João Gabriel, que estava lá presente hoje, manifestou a sua preocupação, porque no final quem vai pagar a conta vai ser o povo. Vai ser o pessoal aqui de Teófilo Otoni, o pessoal de Salinas, de Diamantina, de Almenara, eles que vão pagar. Agora, é muito importante a nossa participação aqui, de novo eu agradeço, né, esse espaço dado para a gente aqui, porque a gente defende com que o povo tenha acesso a saneamento público e de qualidade. Foi falado ali hoje na audiência pública, lá não responde nada, viu? A gente pergunta e o pessoal não responde. Aí eles falam, é como se fosse um robô respondendo. Foi falado na audiência pública lá, e eles citaram a questão de 2015, do ODS 6, e não explicaram o que significa. Em 2015, 192 países da ONU reuniram em Nova York para discutir um pacto da prosperidade. Esse pacto ele é chamado como a Agenda 2030. Tem 17 objetivos com 169 metas. Um dos objetivos é justamente o ODS 6, que fala que até 2030 tem que levar água tratada e saneamento para todos.
Então já tem uma meta traçada pela ONU, a própria ONU que declara como a água como um direito fundamental. E a água é um direito constitucional aqui no nosso país. O que o governo do Estado está fazendo? Está aproveitando da ODS 6, do Pacto da Prosperidade, para falar que vai levar saneamento na nossa região. Enquanto ele deveria, em vez de colocar uma parceria público-privado para tirar aquela fatia que dá prejuízo para a Copasa, ele deveria estar pegando o lucro que chega no Estado da Copasa. Para quem assiste a gente aqui, o Estado não coloca um centavo do caixa do Estado nos cofres da Copasa. O contrário disso. A Copasa é uma empresa altamente lucrativa e metade do lucro da Copasa vai para os cofres do Estado. Então, se o Estado de fato tivesse preocupado com a nossa região, que é uma região carente, ele não estaria tirando o subsídio de Belo Horizonte. Ele estaria pegando o lucro que ele recebe, a participação do lucro que ele recebe, e estaria sendo disponibilizado aqui para a nossa região. Então, por isso que a gente participa das audiências públicas, para a gente colocar alguns contrapontos, porque a audiência lá a gente tem 3 minutos para falar, são eles falando e respondendo do jeito que eles querem, e acaba que a gente não tem esse espaço que a gente está tendo aqui hoje. Detalhe, a audiência pública foi realizada hoje pela manhã, na sexta-feira quase ninguém sabia, né? Eu queria que você abordasse isso aí. Antes, porém, tem ali um comentário no YouTube, a 2M Autocenter, fazer até o merchan aqui para ele. Não concordo com privatização da Copasa. Se ela já presta um serviço ruim, imagina uma terceirização. Mais buraco, mais sujeira e menos água. A 2M, né, não sei o seu nome, poderia chamar de Haroldo Marcos, por exemplo, né? Justamente, é o que você está falando aí, sabe? A gente tem motivos, e a gente explica os motivos pelos quais a gente é contra a privatização. A gente sabe que existe deficiência no saneamento. Eu não estaria aqui falando que a Coparra não tem problemas. A Coparra tem diversos problemas. Mas dentre esses problemas que existem no saneamento, e aqui também tem, a Copasa é a melhor empresa de saneamento do país. Isso é um dado. Ou seja, nós estaríamos tirando a melhor empresa de saneamento do país para colocar num privado que participaria de uma licitação e a gente não teria o conhecimento sobre esse privado e não teria o controle sobre esse privado. Então, o buraco existe, falta de água existe, o que falta é investimento. Eu duvido, Robertinho, eu duvido que o prefeito aqui da cidade teria coragem de assinar um termo aditivo de contrato para colocar um privado para operar aqui dentro. Porque se ele fizesse isso, ou se ele fazer isso, ele estaria votando contra o povo. Estaria votando para aumentar as tarifas de água e de esgoto aqui da população. E eu não estou dando um dado aqui da minha cabeça não, viu? Eu posso citar vários exemplos no mundo onde privatizaram e depois restatizaram, mas eu vou descartar os exemplos do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui do país onde teve uma privatização do saneamento e aí depois o povo está pedindo socorro hoje para restatizar. Manaus foi privatizado no ano 2000 com essa mesma promessa que está tendo aqui na nossa região. Ouro Preto, que nunca foi Copasa, lá era um SAAI, o prefeito teve essa brilhante ideia de privatizar o saneamento. Hoje, a população pede socorro. E para o prefeito não ficar ruim com o povo, sabe o que o município está fazendo? O município está subsidiando em 53% da fatura de água de cada cliente. Mas o privado não perde. O prefeito paga 53% da tarifa do cliente e o privado está ganhando. Então, são essas preocupações que a gente tem, que a gente leva para a sociedade, para a gente debater esse assunto, porque não é do jeito que o Estado está falando. O Estado está arrumando uma oportunidade para tirar essa fatia que ele acha que dá prejuízo, para amanhã, quando for, se ele conseguir convencer a Assembleia Legislativa, e que hoje é necessário ter um referendo popular, para amanhã, depois, ele tentar convencer o povo de que a privatização é bom. E a gente sabe que não é bom. Então, obrigado a 2M por essa pergunta aí. A gente tem essas preocupações e é justamente por causa das suas preocupações que a gente está aqui hoje. Muito bem, as pessoas têm manifestado, o Edinaldo Neves Teixeira está ali também, a conta vai ficar mais cara, ele fazendo alguns questionamentos, né? Será que os serviços vão ser melhores executados? Mesmo sabendo que é uma empresa terceirizada que vai executar? Então, esse questionamento. Agradecer aqui também a Silvinha Cardoso. Boa tarde, ouvinte, semana abençoada para todos. Ela geralmente participa de Belo Horizonte. O Paulo Lago diz, só um burro para aceitar privatizar. Você vê que o povo já está conscientizando, sabe que quando privatiza, o objetivo é lucro. Não tem essa visão social como a Copasa hoje, sendo do Estado, embora nos últimos anos houve uma precarização do serviço, a gente sabe que a visão total não é só lucrar, tem a visão social. Não é isso, Eduardo?
É isso aí. Tem um detalhe que eu gostaria de falar aqui, esse projeto é tão danoso, é tão ruim, que eu vou citar alguns exemplos aqui. Algumas pessoas que me entrevistam, elas perguntam bem assim, tá, mas se é ruim, você tem alguma alternativa? A gente tem diversas alternativas, e a melhor seria incorporar os serviços da Copanor à Copasa, ou seja, onde tem Copanor, passaria para a Copasa, mas não é isso que o governo do Estado quer. Ele está querendo passar a Copasa para a Copanor por trás dessa PPP, que é uma privatização por partes. Eu vou dar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem. O Cleitinho, o senador Cleitinho, ele é o maior crítico da Copasa depois de mim, porque eu sou o primeiro, viu? Eu que mais critico a Copasa, mas eu critico para evoluir. Só que o Cleitinho, ele critica naquela fala ali, como se a privatização fosse bom. Isso, justamente. Ele critica a Copasa veementemente. O irmão dele, que é de Divinópolis, também critica a Copasa veementemente. O irmão dele é prefeito de Divinópolis. Que é o prefeito de Divinópolis. Obrigado, Robertinho. E o outro irmão dele, que é deputado estadual, também critica a Copasa. Por que será que na cidade de Divinópolis, onde tem senador, prefeito e deputado, em vez de colocar um privado, eles fizeram um termo aditivo com a Copasa e conseguiram redução de tarifa? Olha. Então, a narrativa que eles fazem não casam com a realidade. Perfeito. Então, isso só mostra que a Copasa é a melhor empresa de saneamento do país. É o que deveria estar sendo feito aqui. Aqui em Teoflotone, a população de Teoflotone tem 137 mil habitantes. Em Patos de Minas, lá tem 170. Sabe o que o prefeito de lá fez? O prefeito Falcão, que é aliado do governo Zema, ele foi eleito falando que ia tirar a Copasa. Ele foi obrigado a sentar com a Copasa e também fazer esse tema de tipo de contrato. Então, os aliados do governo Zema, que hoje defende essa privatização aqui na nossa região, no município de Teoflotone, de Salinas, Diamantina, e de Almenara e Capelinha, esses mesmos aliados do governo Zema, eles estão criando aditivos de contrato visando a redução da tarifa nos municípios deles. Estão querendo aqui defender a privatização na nossa região. Então é claro que a gente não pode aceitar. É claro que isso vai ficar ruim. É só a gente olhar os exemplos como eu citei aqui. Vou um pouquinho para fora do país. Setúbal, lá estava privatizado. A população se revoltou e pediu reestatização. E isso aconteceu no ano 2023. Muito bem, o João Gabriel está na escuta, mandando um abraço ao presidente Eduardo, grande lutador, está aqui fazendo referência ao senhor, o João Gabriel, que é hoje vereador aqui na cidade de Teófilo Otoni. Bom, meio-dia, 54 minutos, de volta aqui com ele, o Eduardo Pereira, presidente do Sindágua. Eduardo, reta final aqui do nosso programa, quantas audiências mais serão realizadas, como é que está a mobilização do povo de Minas, bem como dos próprios funcionários da Copasa e da Copanor, em torno desta bandeira de esclarecer para a população que a privatização vai prejudicá-la? Terá audiência pública amanhã, em Diamantina, no mesmo horário, 9 horas da manhã, e a outra será online, também 9 horas da manhã, vai ser feita por Belo Horizonte. Essa audiência está sendo convocada pelo governo do estado e com a Copasa. Detalhe, viu, Robertinho? A Copasa não está participando das audiências públicas. Quem está participando é um representante da Copanor. Para aí você se tira, se eles estão importando para a nossa região. A mobilização está pequena, porque quem está mobilizando é a gente faz uma mobilização para fazer o contraponto dessa audiência. Está muito pequena porque eles não têm interesse de ter uma mobilização social, mobilização popular nessa audiência pública. Por que eles não têm interesse? Porque essa audiência pública é uma audiência pro forma, simplesmente para legitimar o processo. Ou seja, o João Gabriel falou isso lá na audiência pública hoje, um abraço para o João Gabriel, vereador. Eles estão querendo empurrar de goela abaixo esse processo de privatização aqui para a nossa região. É como se a gente fosse aqui um laboratório. Não existe lugar nenhum no país que exista esse tipo de parceria público-privada. Se vocês pesquisarem na internet, vão achar alguns modelos, mas não do modelo que está sendo oferecido aqui. Porque a nossa região, 2/3 estão na zona rural. Você não vai achar lugar nenhum do país dessa forma. Agora eu queria usar um minutinho para responder aqui o A2M. Vocês já pensaram em mudar a empresa geral por CESAM ou SAI, né? Falando rapidamente aqui, porque eu estou vendo ali o tempo que a gente tem também, falando rapidamente. Quem é o titular do saneamento é o município, não é a Copasa. Perfeito. Aí o município transfere a titularidade do saneamento para uma concessionária, titularidade provisória. Perfeito. No caso nosso aqui de Teófilo Otoni, a titularidade provisória está até 2044. Com a Copasa. Com a Copasa e Copanor na região. Perfeito. Isso significa que a Copasa ela vai coordenar o saneamento até essa data que eu falei aqui. Com o projeto de PPP, a Copasa está tentando transferir essa titularidade provisória para um privado. Mas detalhe, viu, Robertinho?
para um prazo de mais 25 anos à vontade aqui. Perfeito. Ou seja, aí eu volto para o Marco Legal do Saneamento, que é o que eles colocam como argumento para colocar essa PPP. O Marco Legal do Saneamento, a Lei 14.026, eles falam de universalizar o saneamento até 2033. As ameaças que o representante da Copanor fala nas audiências públicas é que se os prefeitos não assinarem, ou seja, não aderirem, eles que vão ter que tomar conta disso. Ora, o contrato aqui de Teoflotone, da região de Teoflotone, da Copanor, vence em 2044. Isso significa que a Copasa vai ter que investir até dezembro de 2033 para universalizar o saneamento. Só que aí eles colocam isso aí, né, escondido, não dão essas informações para os prefeitos ficarem com medo e assinar a PPP, porque eles acham que a responsabilidade vai ser deles. Prefeito de Teoflotone, prefeito das cidades onde a Copanor está presente, prefeito onde a parceria público-privada vai afetar. Não caiam nessa ladainha, não caiam nessa bobagem. O contrato de vocês tem força e a Copasa vai ter que cumprir o Marco Legal do Saneamento e vai ter que investir até dezembro de 2033. Parceria público-privada é um abandono da sua região. Não caia nessa. Muito bem, meio-dia, 58 minutos. Agradecer aqui também quem entrou aqui na live, o Lucas Pinheiro, parabéns pela entrevista. A população tem que ser informada sobre o que está acontecendo, as pessoas sendo informadas aqui através da Rede Imigrantes. Eduardo Pereira, presidente do Sindágua, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Agradecer o Rogério Gregório, que também está por aqui, diretor do Sindágua aqui em Teoflotone, também o seu auxiliar do marketing aqui, pode ficar à vontade para registrar a presença dele. Um abraço e até a próxima. Obrigado, meu auxiliar é o Igor que está ali filmando a gente aqui. Eu tenho uma camisa aqui simbólica, né? Água da privada não dá para engolir. É justamente para o pessoal perguntar por que água da privada. Porque a gente sabe que onde privatizou não deu certo. Ouro Preto é um exemplo disso, Manaus é um exemplo disso, Pará de Minas é um exemplo disso e outros lugares no mundo. Por isso que a gente veste essa camisa. Vista você também a nossa camisa, né? Água da privada não dá para engolir e eu tenho certeza que você não vai querer engolir uma dessa também. Obrigado, tamo juntos. Igor Tomás, o povo perece por falta de conhecimento. Temos que nos informar. Parabéns, Eduardo. Está aí, portanto, o pessoal interagindo aqui com a gente, sabendo, tomando conhecimento através da Rede Imigrantes, principalmente, de que privatizar não é o caminho interessante para a nossa população, porque o litro da água vai equivaler para o povo a 1 quilo de ouro, tá certo? Meio-dia, 59 minutos. Um abraço aí para o Davi José, trabalhou aqui nos bastidores, nosso diretor administrativo, Rômulo Lancamer, ao nosso CEO, Nestor de Melo Marques, em Belo Horizonte, acompanhando tudo. Aquele abraço a todos vocês. Enfim, até amanhã, meio-dia pontualmente, com mais um Jornal Imigrantes. Até lá.